Olá, meu nome é Daniel Santos, eu sou pós-graduado em Prática de Direito Administrativo e esse é o Boletim Abades de hoje. A Lei 14.230 promoveu profundas modificações na Lei de Improbidade Administrativa e um dos aspectos mais importantes de toda essa reforma para fins de segurança jurídica e de respaldo ao gestor público diz respeito à criação da figura do mero exercício de suas funções. Era muito comum que gestores municipais, principalmente, respondessem por atos praticados por secretários, por diretores e que fossem inclusive condenados pela prática de atos do seu secretariado, sem com que necessariamente tivesse praticado alguma ação direta, alguma irregularidade direta. Nesse sentido, a sua figura como gestor público bastava para que ele fosse condenado pela prática do ato de improbidade administrativa, por vezes praticado por seu secretário, diretor, e não por ele diretamente. Atento a esse problema, a Lei 14.230 inseriu no artigo 1º um parágrafo que tutela justamente que o mero desempenho das funções públicas ou das suas competências não justifica a condenação do agente por ato de improbidade administrativa, ou seja, a mera praxe administrativa, a mera conduta no exercício de suas funções é insuficiente para a condenação do agente, salvo se comprovado uma conduta dolosa com fins de ensejo de enriquecimento ilícito, dano erário ou violação de princípios a partir do desempenho dessas funções. Mais uma vez, a Lei 14.230 demonstrando e reforçando que a figura do dolo é indissociável do ato administrativo ímprobo. O mero exercício das funções não é suficiente para a condenação do agente. Em matéria de improbidade administrativa, o regime prescricional original emplacado pela lei foi bastante confuso e sempre foi alvo de crítica dos doutrinadores e tribunais. Ele vinha com 3 hipóteses diferentes de termo inicial para a contagem da prescrição ordinária, que é aquela que acontece antes do ajuizamento da ação. Havia o prazo de 5 anos, contados a partir do término do mandato ou da função de confiança, e havia também outras hipóteses confusas, como a fluência do prazo prescricional no prazo estipulado em lei específica, para faltas disciplináveis puníveis como com demissão a bem do serviço público, e também com prazo de 5 anos contados a partir da prestação de contas aos tribunais de contas. Daí que, para trazer uma segurança jurídica maior no campo dessa matéria e para afastar as confusões que sempre aconteciam com relação à interpretação e aplicação dessa norma, a Lei 14.230 alterou o regime prescricional original, trazendo que prescreve em 8 anos o prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade, contado a partir da ocorrência do fato delitivo, ou no caso das infrações permanentes, contado a partir da data em que se cessou a permanência. É um prazo muito mais enfático e simples de se compreender tanto o seu termo quanto a influência do seu termo inicial, diferente do que acontecia no regime original, que era muito confuso e por vezes gerava uma insegurança jurídica no modo de interpretação e aplicação da norma. Além disso, a Lei 14.230 trouxe para a matéria de improbidade administrativa a figura da prescrição intercorrente, que é a prescrição que acontece dentro do processo. E nesse sentido, o artigo 23, parágrafo 4º da Lei de Improbidade, reformada pela Lei 14.230, ele tutela em seu parágrafo 4º que o prazo de 8 anos da prescrição ordinária será cortado pela metade a partir de alguns eventos, quais sejam o ajuizamento da ação de improbidade e a publicação de decisões condenatórias, sentença condenatória, acórdão de tribunais estaduais ou regionais que confirmem sentença condenatória ou julguem a ação procedente reformando sentença absolutória e decisões do STJ e do STF nessa mesma linha, em linha condenatória, reformando o acórdão de absolvição para dar a ação procedente. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal se debruçou quando do julgamento do tema 1199 e definiu que o regime de prescrição intercorrente ele é irretroativo, contando-se a partir da publicação da Lei 14.230, isto é, do dia 26 de outubro de 2021 em diante, começou a fluir a prescrição intercorrente para os processos judiciais em andamento. E esse foi o Boletim Abades de hoje.